Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Rubens de Robótica com mais uma aula show para vocês estarem aprendendo e curtindo durante esse período de quarentena. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana que com certeza em algum momento da nossa vida a gente já ouviu falar e quem não ouviu vai com certeza também ouvir falar daqui para frente. Vocês já ouviram falar sobre a centrifugação, força centrífuga, centrifugação de líquidos? Já ouviram falar algum desses termos? Pois é, existem alguns elementos na natureza que esses elementos são chamados de elementos immiscíveis, que são elementos que na sua forma natural eles não se misturam, certo? Porém, esses elementos, eles são, desde sempre, são utilizados pela ciência, são utilizados pelos povos antigos na confecção de chás, de remédios, de outros tipos de manuseios, e houve uma necessidade de pegar esses elementos que não se misturam, que são immiscíveis, e separar as substâncias da sua composição. Então, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, certo? Foi criado uma máquina que pudesse realizar esta separação. Perceba, o homem sempre tenta, da melhor forma possível, utilizar a tecnologia para o seu benefício, para o benefício da humanidade, para o benefício do homem. Então, foi necessário criar essa máquina que pudesse separar esses elementos, separar alguns compostos, certo, que estavam presentes nesses elementos, para que pudesse ser confeccionado remédios, para que pudesse ser confeccionado chás, ervas e assim por diante, tá? E o nome dessa máquina, certo? O nome desse equipamento que faz essa separação, a separação desses compostos nesses elementos, é chamado de centrífuga, tá? Centrífuga. A centrífuga é uma máquina, certo? Que a gente coloca elementos e nesses elementos, tá? Quando a centrífuga está ligada, a função dela é fazer com que haja uma separação de um elemento do outro que compõe, certo? De um composto do outro que compõe esse elemento. Então observe, como é que ela consegue fazer isso? Quando você pega qualquer elemento da natureza, você percebe que ele é formado por várias partículas, por várias substâncias. E cada substância dessa, composta nesses elementos, possui densidades diferentes, tá? Então, o que a máquina centrífuga faz? Ela separa os elementos de acordo com a sua densidade. Ela separa um elemento que é mais denso que o outro, tá? E devido a isso, a gente pôde separar elementos que até então não era possível separar, devido que a sua forma natural já é assim, certo? E através do avanço da tecnologia, com essa máquina centrífuga, o homem conseguiu separar esses elementos que compõem esses compostos que compõem esses elementos que tem na natureza, certo? Esse robozinho que eu montei aqui para vocês, esse protótipo aqui, ele é justamente para demonstrar isso. A centrífuga é mais ou menos parecido com isso aqui. O que acontece? É colocado as substâncias, certo, dentro da máquina, da centrifugadora, tá? E ela começa a girar. Nesse giro, a velocidade com que ela gira, a intensidade da força com que ela gira, tá? Vai ser de acordo com o composto que a gente coloca, com o elemento que a gente está colocando, que a gente quer separar ele, certo? Que a gente quer separar as estruturas que compõem ele. Então, a velocidade com que ela vai girar para que o composto que tem aqui dentro possa separar um do outro, né? Os elementos que tem nesse composto possam estar separando de acordo com a sua densidade, vai ser de acordo com o que a gente vai colocar aqui dentro. Se o composto tiver elementos que têm densidades muito difíceis de se separarem, então maior velocidade com que ela vai girar. Tá? Lembrando que a força centrífuga ela é uma pseudo-força, né? Que em teoria ela não existe, mas na prática ela existe sim.
tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso em uma outra aula, em um outro vídeo, porque a força centrífuga, né, é uma força de reação à força centrípeta quando a gente está falando sobre movimento circular e assim por diante, tá bom? Então o que acontece? O nosso robozinho, ele simula o movimento que a máquina centrifugadora faz, certo? Eu vou ligar aqui para vocês verem, mas antes disso, deixa eu falar para vocês. Na confecção do nosso robozinho, a gente utilizou um bloco de comando, como qualquer robô de Lego que a gente monta, tem que ter o bloco de comando. Em seguida, a gente colocou um motor grande, tá? E a ele colocamos um eixo acoplados a essas peças aqui, a essas vigas. Com isso, nós colocamos dois como se fossem tubos de ensaio aqui nas laterais, que simula o local onde a gente vai colocar, certo? Os compostos, tá? Para poder ele começar a girar e os elementos desse composto começar a se separar de acordo com a sua densidade. Então, a programação é uma programação muito simples, a gente só coloca o motor para girar em algum intervalo de tempo, tá? Ou a gente pode até utilizar a função motor control, aperta aqui, ele vai girar, mas como ele tem essas hastes, se a gente ficar segurando aqui, poderia bater em nosso braço. Então eu vou apertar aqui para ele executar a programação e vocês vão ver, vai ter uma ideia mais ou menos de como acontece dentro da máquina centrifugadora. Beleza? Vamos lá? Vou apertar aqui na programação. Ela gira, lembrando que a velocidade que a máquina centrifugadora gira é de acordo com o composto que a gente colocou. Se tiver elementos muito densos nesse composto, ela vai girar na velocidade maior. Se tiver elementos não tão densos, ela vai girar numa velocidade menor. E assim a gente consegue ter uma ideia de como a centrifugadora age, né? Olha só que bacana. A programação que eu fiz foi para ele girar durante 5 segundos, parar durante 2 segundos e voltar a girar. Sabe uma coisa interessante? É que a gente já viu isso na nossa casa, certo? Quem tem máquinas de lavar, existem algumas máquinas de lavar, não são todas, mas existem umas máquinas de lavar que já entregam a roupa quase enxuta, né? E essas máquinas de lavar, ela tem uma função chamada centrifugação, certo? Não sei se vocês já pararam para observar, mas em algumas máquinas de lavar tem essa função, centrifugação, que é justamente esse movimento circular que a máquina faz e as roupas são pressionadas na lateral da máquina e assim a umidade vai saindo, as partículas de água vai saindo da roupa, né? Vai separando. E é isso que a gente viu, a gente aprendeu sobre o processo de centrifugação, processo de separação dos elementos que cada composto tem. E esse robozinho aqui que a gente montou simula um pouco do movimento e mostra como é que acontece dentro de uma máquina centrifugadora. É isso? Olha só que bacana. Galera, para mais aulas como essa, certo? Para aprender um pouquinho mais, estejam atentos sempre no blog da Robociência e também aqui com o professor Rubens. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco. Vou deixar uma atividade bem bacana para a gente estar realizando junto, como sempre eu deixo, né? Para fixar o conteúdo. E até mais com mais uma aula, com mais conhecimento sobre robótica, sobre ciência, sobre o mundo, sobre tudo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal!